William, muito boa noite. Vinícius Silveira, da Rádio 98. Certamente é um resultado que não estava no seu cronograma, né? Naquilo que você preparou durante esses últimos dias. Mas, na sua opinião, o que complicou a situação do América no jogo de hoje? Foi a falha do Jori logo no começo do jogo, ou mesmo a expulsão do Cauã Barros, que é um jogador de muita saída, de recomposição também, que fez muita falta? O que faltou para o América? O que resultou? O que você coloca como crédito para esse resultado tão ruim e logo no primeiro jogo de uma final de um Campeonato Mineiro? Boa noite. Eu disse que eu não quero ser um treinador que bota desculpa em árbitro, coloca desculpa em árbitro. Eu até revi o lance ali, eu sei que é um lance muito interpretativo, né? Eu acho que quando o lance, no mínimo, é interpretativo, talvez tenha que o juiz do jogo decidir por ele o que é e o que não é, né? Eu acho que o Wagner Hillway poderia ter chamado o Vinícius do Amaral para, vem aqui, olha aqui, dá uma observada. Na minha opinião, é para expulsão, mas é um lance interpretativo e talvez você mude a sua opinião. E aí, pelo menos, tá ali, né? Não a decisão ser diretamente do próprio VAR. É óbvio que a qualitativa do adversário aí, nesse contexto, ele consegue criar as oportunidades de gol, né? Então, a interferência de um jogador a menos no que foi o jogo, acho que é determinante para o resultado. E aí, repito, eu acho que poderia ter tido pelo menos uma análise um pouquinho mais a funda da jogada. Quando a gente tem a expulsão, eu tento fazer uma linha de 5 ali, né? O 5-3-1, deixar o Fabinho para puxar contra-ataque. E até pedir para o Fabinho também não retornar com os outros jogadores, com os outros 8, para ver se eu segurava o Lianco e segurava o Alonso, porque se eu segurasse 2, ficaria 8 contra 8 no meu campo, né? E se eu segurasse só um, pelo menos, eu tentaria ter 1 contra 1 com o Fabinho para puxar contra-ataque e sofreria um 9 contra 8 no meu campo, né? Não aconteceu muito, acho que o que eu imaginei de vantagem, talvez, não ocorreu tanto, mas fica o registro, mas também não quero dar ênfase em relação à decisão da arbitragem, não. Só fica, eu acho que esse ponto do que poderia ser a decisão e do que foi a decisão, porque eu acho que é um lance interpretativo. Eu já sei que alguns acham que era para expulsão, outros acham que não, então, de fato, é interpretativo, né? Ô, William, você promoveu a entrada do Mariano, que fez a sua estreia como titular. Falar de obra pronta é muito fácil. Se fosse agora, não entraria com o Mariano? Você teve até que sacrificar o Júlio ali, nessa linha que você fez de 5, como quase que um lateral esquerdo, sendo que o Júlio fez grande parte da competição como lateral direito, e depois que você tem uma expulsão, você fica meio que ilhado, né, de poder mexer até, talvez, nas laterais ali no Mariano. Como é que você analisa a escolha do Mariano para o jogo de hoje? Eu manteria o Mariano tranquilamente. Eu tenho uma convicção comigo que, quando as coisas andam bem no futebol, a gente sempre tende a buscar os heróis, né? O que aconteceu, por que foi bom, por que foi daquela maneira. E quando o resultado não acontece, como no caso de hoje, a frustração e a angústia faz com que a gente sempre busque os porquês a gente está daquele jeito, né? Então, por que aconteceu isso? Por que poderia ter decidido diferente? Quando eu tomo uma decisão, como foi a entrada do Mariano no lugar do Júlio, ou como foi em outra hora o Cauã Diniz no lugar do Amaral, é uma decisão pautada não naquilo que pode ser o resultado do jogo, mas pautada no que poderia ser estratégia, no que eu poderia fazer, eu poderia prever, né? Eu sei que também é um jogo especial para o Mariano, né? Um jogo contra o ex-clube dele, um jogador que está acostumado com esse tipo de cenário. O Júlio jogou muito bem os outros jogos, o Júlio acaba entrando ali já de imediato, né? Eu acabo tirando o Watson para formatar a linha de 3, deixar o Mariano e o Marlon como ala esquerda e ala direita. Então, eu não, em relação a tudo que eu decidi, o Calazans, e até o que eu decidi antes do jogo, eu não tenho dúvida nem arrependimento nenhum e faria de novo. William, boa noite. Isabela Baeta, do No Ataque. William, a América optou por não pagar a multa do Matheus Mendes, né, nesse jogo, e o Jori foi titular. Acabou que no primeiro jogo acabou falhando no gol. Como que você avalia essa atuação dele, mas eu acho que, principalmente, como é que isso foi tratado no vestiário, né? Como conversar com esse jogador que já está ali nessa situação, talvez um pouco pressionado, e aí falha? Como que foi essa conversa, na verdade, até no geral, né, com a equipe que foi para o intervalo tomando 2-0 para tentar reverter no segundo tempo? Como que é trabalhar esse psicológico mesmo? Primeiro eu vou falar do jogo como homem. O jogo é uma pessoa sensacional. Um cara íntegro, um cara trabalhador, um cara que se dedica, um cara que merece tudo de melhor na vida dele. Uma pessoa que faz tudo para merecer o que tem de melhor, talvez, para um ser humano. E
o jogo que ele fez aqui contra o Atlético na fase classificatória credencia ele para poder ser o grande jogador que ele merece ser e ter os jogos que ele merece como oportunidade, né? A falha, qualquer ser humano, em qualquer área ele vai falhar, né? Isso, o goleiro talvez seja igual um cirurgião. E aí, tem uma parábola muito interessante que ela fala o seguinte: o cara fala inglês, fala espanhol, o cara é um pai de família bom, o cara foi um bom filho, o cara ajuda o bairro que ele mora, mas ele é careca. E as pessoas nunca lembram das coisas positivas que ele faz. Só é o careca do bairro tal. O careca do bairro tal. Ninguém lembra o cara que fala 3 línguas, o cara que é um bom pai de família. Porque as coisas que talvez marcam qualquer ser humano na face da terra tem muito mais a ver com um erro do que com todas as qualidades e as competências que ele tem como pessoa. E isso se faz na nossa sociedade, né? Então hoje vai se falar da falha dele, mas quem está no dia a dia com um jogo e quem está ali com ele, não sabe o quanto ele merece, o quanto ele pode, o quanto ele talvez seja merecedor do jogo que ele pôde jogar hoje pro América. E o grupo nosso é um grupo unido, um grupo fechado. A gente não buscou herói quando a gente venceu, e também não tem vilão quando a gente perde, né? A gente sabe o caminho que a gente quer trilhar, que a gente quer percorrer. A gente jogou contra um grande adversário, que também, assim como o nosso outro rival que a gente eliminou na semifinal, fez um orçamento milionário, e aí no momento que eles poderiam aproveitar algumas oportunidades, eles aproveitaram e tiveram o mérito deles. Acho que foi isso. William, boa noite para você. 4-0, e aí eu queria saber de você mais ou menos o pensamento do meio termo, porque o América toma um 4-0 com esse contexto de arbitragem, de uma expulsão cedo, mas enfrenta um adversário que sabidamente tem um nível acima daqueles que o América vai encarar na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber primeiro, como é que fica esse meio termo entre ter a frustração da goleada, claro, mas ter o entendimento que o Atlético tem um nível superior aos seus adversários. Que conclusão você tira desse duelo e projetando um pouco mais para frente, digamos assim, o que o América tem que aprender contra um adversário que sabidamente não será do nível que ele vai enfrentar na média? Boa. Assim, esse mesmo adversário 3 meses atrás, 4 meses atrás, fez uma final da Libertadores e com um a mais não conseguiu vencer o jogo. E hoje eu falo até para o Cuca que ele está de parabéns, porque ele pegou uma equipe que há 4 meses atrás não conseguiu fazer gol com um jogador a mais, e hoje eles conseguiram. Né? O que ele fez, como ele trabalhou, o que ele incentivou em relação ao time dele, ele sabe o que ele fez. Então, teve esse mérito do lado dele. Né? A gente estava pronto para jogar com um jogador a menos, naquilo que a gente poderia ter feito de treino. E o que me chama a atenção é que poucas equipes do mundo, talvez tomando de 4-0 ou de 3-0, teria feito o que o nosso fez, que era correr. O Ricardo Silva, no último lance do jogo, tentou pressionar o Everson no gol adversário e tentar recompor para poder defender. O Jonatas, quando entra já estava 4-0. E o Jonatas insistiu em todas as jogadas. Né? Eu acho que, assim como, eu até estou meio filósofo hoje, assim como na vida o que define um ser humano é a conduta dele. Né? Não são os logos de um êxito, seja na imprensa como vocês estão, onde vocês estão hoje, seja no meu cargo como eu estou hoje. Acho que o que define o ser humano é a conduta. A conduta da equipe foi muito boa. Eu acho que se a gente tiver conduta na Série B, respeitar os nossos adversários, ser um time que consiga jogar bem fora de casa, como joga dentro de casa, e a gente tem tido esse tipo de conversa, a gente vai conseguir ter os resultados que a gente espera na Série B. A gente tem tentado aprender quando ganha e tentado aprender quando perde, né? E saber que o resultado não pode definir a nossa conduta, mas a gente tem que tirar aprendizagens, tanto quando ganha, tanto quanto perde, para fazer um time forte na Série B e que busque o acesso. Eu posso cravar para o nosso torcedor que a gente vai ser um time brioso na B, vai ser um time com honra no segundo jogo, e que a gente vai buscar fazer um grande jogo no segundo jogo e buscar o acesso da Série A, que é onde o América merece estar.